Antes de tudo, muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia para quem estiver assistindo. Meu nome é Luiz Mário, eu sou membro da Liga de Mercado Financeiro da Universidade de Brasília. Atualmente eu sou membro do grupo de pesquisa em economia lá, estou trabalhando com uma abordagem mais próxima da teoria da economia comportamental. Só que aqui eu venho fazer uma coisa um pouco próxima, mas nem tanto. Eu tenho segunda-feira, no dia 13 de dezembro, eu ministrei essa aula sobre microeconomia, em que eu abordo conceitos fundamentais sobre oferta, demanda e elasticidade para os trainees. Infelizmente, devido ao problema técnico, a gente não conseguiu gravar a aula naquele dia, então eu cheguei para os meus chefes e perguntei se eu podia gravar essa aula como se fosse uma videoaula e que ela ficasse registrada, que a gente pudesse enviar para quem não assistiu, enfim, e eles autorizaram. Eu estou gravando ela hoje, aqui no dia 15 de dezembro de 2021. E sem mais delongas, vamos iniciar aqui a nossa apresentação. Iniciando basicamente com esse slide aqui, que eu vou... É o slide de título, assim, tem minhas informações de contato, aqui vocês vão encontrar o meu e-mail, aqui vocês vão encontrar meu Twitter, caso vocês quiserem me seguir e me acompanhar por lá. Fiquei o convite, assim, o conteúdo lá às vezes é bom, às vezes não é, mas as pessoas gostam, tem pessoas importantes que me seguem lá, então, assim, vai de cada um o desejo de me acompanhar lá. Certo? Os temas que eu vou abordar nessa videoaula, nessa palestra, são basicamente os seguintes. Eu vou começar com definições iniciais, vou definir o que é economia, vou definir o que é microeconomia, vou definir como é que a microeconomia estuda o seu objeto, depois a gente vai entrar numa percepção inicial sobre o que é o sistema de preços, depois, por fim, eu vou falar os postulados principais que regem não só a micro, mas como a economia como um todo. E o mais interessante é que todos esses postulados que eu vou colocar, eles vão vir um em decorrência do outro, como se fosse uma consequência do outro. E se eu tivesse que pedir para vocês que estão assistindo agora, ou quem estiver estudando, ou qualquer coisa, tiver que, basicamente, tiver que gravar duas palavras dessa aula, eu pediria que vocês gravassem duas principais, escassez e substituição. Essas são as duas principais vias da nossa aula, acho que é a via dorsal do tema que eu vou tratar com vocês. Aí depois eu vou abordar o problema do consumidor, para a gente compreender a demanda, vou entrar numa explicação puramente teórica, dar mais ou menos como é que é a modelagem. Eu não vou entrar em aspectos matemáticos profundos dessa modelagem, porque eu compreendo que muitas pessoas não têm a base matemática para compreender esse tipo de modelagem, então não vou entrar em questões matemáticas mais pesadas. Depois a gente vai entrar um pouquinho em teoria da firma, para a gente compreender a oferta. Mesmo esquema do problema do consumidor, uma explicação puramente teórica, uma explicação sem muito cálculo, principalmente porque a modelagem da teoria da firma ela se aproxima muito da modelagem da teoria do consumidor. Então não há muita necessidade de ficar repetindo o conceito, certo? Por fim, a gente vai entrar, após ver a teoria da firma, a gente vai entrar em modelos de equilíbrio parcial, são aqueles modelos que focam em um único segmento do mercado, e a gente vai analisar eles no curto e no médio prazo. O longo prazo dificulta muito a nossa modelagem, a gente teria que entrar em cálculo de quantidade de firmas, e como eu estou apresentando isso como se fosse uma aula introdutória, eu não vou aprofundar muito. E o nosso último tema vai ser a elasticidade, em que eu vou dar o conceito e a intuição matemática do que é elasticidade, e os três tipos principais de elasticidade que a gente tem: elasticidade preço da demanda, elasticidade preço cruzado da demanda e elasticidade renda da demanda, certo? Vamos lá começar nossa definição de economia. Eu trouxe aqui essa definição clássica do Lionel Robbins, cunhada em 1932, a qual ela diz que a economia é basicamente o estudo da alocação dos recursos escassos, certo? E é basicamente isso que vai cercar não só a profissão de economista, mas a nossa aula como um todo, porque escassez vai definir basicamente tudo que eu vou falar daqui em diante para vocês, e dada essa problemática, para determinar melhor a alocação dos recursos, uma alocação mais eficiente, a economia procura analisar o comportamento dos agentes no ambiente econômico, e a gente, dentro desse contexto, a gente vai utilizar três principais agentes para a gente poder estudar o nosso problema, que são as firmas, os consumidores e o governo. E quando você toma o estudo desses agentes de forma individual ou coletiva, esse acaba sendo, por fim, o objeto de estudo da microeconomia. Certo? Agora, esse slide seguinte que eu coloquei, uma piadinha, que eu achei interessante colocar, porque às vezes essas aulas elas ficam muito pesadas, então para vocês verem o quanto que essa definição é clássica, que ela é encontrada até em grupos de WhatsApp de tiozões. Isso, quem mandou esse print foi um amigo meu que está nesse grupo, e é um sujeito falando de futebol, e eles estavam discutindo a situação do time deles, e ele simplesmente soltou essa de que o clube tem que administrar os recursos escassos e que isso é economia. Então, assim, para quem não está acostumado com
A linguagem mais acadêmica é basicamente a definição do Hobbes dentro da mensagem do Kleuber em 2021. Certo? E agora a gente vai entrar na definição pura de microeconomia. A microeconomia, por definição, é o ramo da ciência econômica que estuda o comportamento dos agentes tomados de forma individual. Sejam eles os consumidores, a firma ou o governo, certo? Então, quando você trata de consumidores, você trata de problema do consumidor. Quando você trata de firmas, você trata de economia industrial e teoria da firma. Então, aqui a gente vai ver, por exemplo, monopólio, oligopólio e muitas outras coisas. E quando se trata de governo, a gente entra numa área chamada economia do setor público, certo? Que é conhecido, curiosamente, é a minha área de atuação, é a minha área de pesquisa, que envolve análise tributária, envolve implementação de políticas públicas, envolve orçamento, envolve bastante coisa, certo? E, de forma resumida, a microeconomia acaba se preocupando com a forma com que essas unidades individuais compõem a economia como um todo, certo? Aí, dentro da microeconomia, a gente encontra dois princípios fundamentais que constituem não só ela, mas também como toda a economia neoclássica. Economia neoclássica que foi principalmente capitaneada por esses três caras aqui, esses três nomes super importantes de um movimento chamado Revolução Marginalista. Porque é a Revolução Marginalista que vai começar a engatinhar uma modelagem, uma aproximação da economia de forma mais científica, utilizando conceitos muito mais matemáticos, tentando aproximar mais ou menos a economia do que é uma ciência como a física. Esses três homens aqui se chamam Marshall, um economista inglês, Val Haas, francês, e o Jevons, economista inglês também. Todos eles são, ao lado do Menger e de muitos outros, são os principais nomes desse movimento que tentam aproximar a economia de uma ciência exata. Isso aconteceu no século XIX. Inclusive, toda a crítica que a gente vai ver com Keynes futuramente, com os trabalhos sobre teoria geral do emprego, do juro e da moeda, vai ser em crítica a esse cara aqui, porque ele foi um dos principais nomes a introduzir o conceito de equilíbrio na economia, que é um dos nossos princípios, né? E toda a crítica que o Keynes faz em relação à obra desse cara, porque o Keynes ele não acredita que as economias entram em equilíbrio. Ele acredita que é tudo um grande caos e que não tem como você encontrar esse equilíbrio de forma natural. Certo? Agora, entrando nos nossos princípios, o primeiro deles é o comportamento maximizador dos agentes sujeitos às restrições. Isso a gente basicamente vai exemplificar com o problema do consumidor e com teoria da firma. Isso vem em decorrência da escassez, é uma consequência da escassez. E o segundo é o princípio de equilíbrio, e por trás de desses dois princípios existe a ideia de racionalidade dos agentes econômicos, certo? E aqui outra piada que eu coloquei, porque as coisas não podem ser tão chatas assim. A piada bem de tiozão, eu sei, mas é o seguinte. Aqui você tem um microeconomista, você pode olhar tanto pela altura quanto pela produção acadêmica, contra um macroeconomista. Inclusive, esse daqui é o pai da macroeconomia clássica, ou pai da macroeconomia, depende como você quiser chamar. Então, assim, ainda existem pessoas que negam em dizer que Keynes é o maior economista do mundo. Então, assim, não o maior da história. Então, assim, contra fatos não há argumentos. Certo? Agora a gente vai entrar na questão da racionalidade dos agentes. Vamos compreender, a ideia de racionalidade é uma ideia basicamente partindo do princípio de que os agentes eles se comportam a fim de atingir um objetivo, certo? Dessa forma, os agentes tomam suas decisões de forma racional a fim de atingir ou satisfazer os princípios citados anteriormente, certo? E para você compreender o que é um agente, a gente compreende a agente como toda ou qualquer entidade em que suas ações têm consequências na sociedade, sejam elas econômicas ou não. Certo? A racionalidade aqui não significa a exclusão de comportamentos prejudiciais a outros agentes, como a gente vai ver no caso das externalidades, que eu vou dar uma pincelada lá quando a gente for falar sobre o sistema de preços, certo? E a ideia principal da veia sobre racionalidade é de que os agentes se comportam de uma forma coerente com a busca da felicidade de seu propósito. E para poder exemplificar isso, eu trouxe a citação do Smith, no livro clássico dele, que é A Riqueza das Nações, escrito em 1776, em que ele diz o seguinte: dá-me aquilo que eu desejo e terás aquilo que desejas. Esse é o significado de todas as propostas desse gênero, e é dessa maneira que nós obtemos uns dos outros a grande maioria dos favores e serviços que necessitamos. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos no nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos seus próprios interesses. Então, essa é a ideia de racionalidade, certo? E essa frase também ela serve para exemplificar também um pouco o sistema de preços. Quando a gente entrar lá, vocês vão perceber que existe uma correlação bacana entre essas ideias. Certo? E como é que a microeconomia procura estudar esses agentes? A microeconomia e a economia como um todo, e outras ciências também, fazem um uso constante de modelos. Certo? O que é um modelo? Um modelo é uma simplificação da realidade que a gente acaba elaborando para poder explicar um problema complexo.
Então, assim, existem diversos modelos, tanto na economia, quanto, por exemplo, na ciência política. Esse semestre mesmo eu fiz uma matéria sobre processos decisórios e política externa dos Estados Unidos, em que a gente se deparou, durante uns debates na disciplina, com o modelo de Graham-Allison, que é um modelo elaborado por um cientista político, que ele tenta compreender como se dá o processo de decisão dentro do governo, quais são as variáveis que influenciam. Aí tem um modelo mais exemplificado, que é o modelo de um funil, em que você tem diversas demandas, e durante o debate, durante o elaborar do processo decisório, elas vão se afunilando, então dá para perceber que é um processo muito complexo, não é um processo simples. E eles vêm com uma simplificação para poder nos ajudar a compreender esses modelos, esses problemas que são bastante complexos, certo? Aqui eu trouxe a citação do meu professor, do José Guilherme de Lara Rezende, na nota de aula 1, em que ele exemplifica basicamente isso. Modelos são simplificações da realidade que ajudam a entender um problema complexo. Um bom modelo explica o problema em mãos sem complicações desnecessárias. Um mapa rodoviário é um bom modelo, pois ele simplifica a realidade, tamanho muito menor do que a original, e serve ao propósito desejado, indicar uma direção. Portanto, modelos são simplificações não realistas de certo problema que servem para entender como o mundo funciona. Certo? E quando você está montando ou elaborando um modelo, a principal regra que a gente segue, que as pessoas procuram seguir, é a navalha de Ockham. Então, se a gente tiver dois modelos que explicam o mesmo fenômeno, escolhemos o mais simples. É claro que dentro do possível, certo? E dessa forma, para finalizar, uma curiosidade histórica, foi dessa forma que o Einstein foi laureado com o Prêmio Nobel de Física em 1921. Principalmente porque o trabalho do Einstein foi uma modelagem extremamente simples de um fenômeno extremamente complexo que eles estavam enfrentando naquela época, que eles estavam estudando, que é o efeito fotoelétrico. Então, ele encontrou uma forma de exemplificar com uma reta. Se vocês pegarem o modelo dele, o trabalho dele sobre efeito fotoelétrico, vocês vão perceber que é basicamente uma reta, em que ele explica como se dá um fenômeno extremamente complexo, que é a questão dos fótons, a questão da radiação, de uma forma extremamente simples. E o mais genial desse trabalho é que quando você estuda física, como eu estudei durante um tempo, você percebe que dentro da física você tem equações extremamente rebuscadas e extremamente difíceis. Então, a simplicidade é um fator crucial para que você possa divulgar o seu trabalho e elaborar, acima de tudo, um bom trabalho. Certo? E agora a gente vai entrar naquela parte de compreensão, para compreender como funciona o sistema de preços, né? Então, para compreender o sistema de preços, a gente precisa compreender os dois principais agentes que o formam, né? Que são as firmas e os consumidores. Certo? Os consumidores manifestam suas ações na economia por meio de suas demandas, isso é, a quantidade de bens que eles desejam comprar ou adquirir e a sua oferta de trabalho. Então, os consumidores, eles ofertam trabalho, eles ofertam basicamente o que a gente nos nossos modelos chama de L, né, de label em inglês, e eles manifestam os seus desejos por meio das suas demandas, a fim de obter a satisfação máxima a partir de uma riqueza ou renda e dos preços dos bens e serviços ofertados. E isso vai ser essencial lá no final, quando a gente for fechar esse conceito. Certo? E as firmas acabam manifestando suas ações na economia por intermédio da sua demanda por insumos. Então, as firmas também funcionam, também demandam insumos para poder produzir seus bens. Isso pode ser chamado de fator de produção, e pela sua oferta de bens e serviços produzidos. Certo? E elas acabam manifestando tais demandas e ofertas com a pretensão de maximizar seu lucro a partir da tecnologia que dispõe para produzir o bem ofertado e dos preços dos insumos que o compõem. Uma coisa interessante, isso daqui vai ser essencial para a gente compreender a curva de oferta. Quando a gente chegar em modelos de equilíbrio parcial, eu vou dizer que a curva de oferta ela é positivamente inclinada em relação ao preço. O que isso significa? Quanto maior é o preço de um bem que uma firma oferta, maior vai ser, na verdade, quanto maior for o bem o preço de um bem, mais ela vai querer ofertar, porque ela pretende maximizar seu lucro. Então, assim, a curva de oferta ela cresce em relação ao preço, certo? Enquanto isso, na questão da demanda, a gente vai estudar isso principalmente em questão de elasticidade. Quanto maior for o preço, menor é a quantidade demandada, porque os consumidores eles desejam satisfazer suas vontades pagando o mínimo possível para isso, certo? E com isso, a gente chega no final de que as quantidades demandadas e ofertadas pelos agentes dependem, assim, dos preços dos bens e dos insumos, certo? Uma economia que funciona dessa forma, com o sistema de preços operando de forma livre, é chamada de economia de mercado, que é basicamente onde a gente vive. Assim, né? A gente não vive num modelo socialista, num modelo marxista, em que você tem um agente centralizador. Certo? E o sistema de preços é de fundamental importância quando se trata de alocação de recursos na sociedade, pois ele provê incentivos, essa ideia também é fundamental
pois lá na frente a gente vai entender como implicação dos postulados que os agentes econômicos respondem a incentivos, certo? E informações essenciais para que os agentes tomem suas decisões. E existem duas razões que mostram o porquê do sistema de preços ser a melhor forma de alocação de recursos na sociedade. Primeiro é quando a gente trata de economia descentralizada, então cada consumidor precisa saber somente a sua própria preferência e os preços dos bens desejados. Por isso que nós dizemos, principalmente quando a gente vai entrar em teoria do consumidor, de que os consumidores tomam os preços para si, enquanto as firmas precisam saber somente os preços dos insumos e sua tecnologia empregada durante o processo de produção. Isso não acontece nos modelos centralizados, em que você tem um ente centralizador que precisa não só prever todas as preferências e todas as tecnologias, isso acaba levando a uma falha nessa alocação. E você tem a questão da economia de mercado competitiva. Os consumidores querem pagar menos pelos seus bens, como eu falei ali. No entanto, as firmas querem vender pelo preço mais alto para maximizar seu lucro. Com isso, as firmas vendem esses bens apenas para os consumidores dispostos a arcar com esse custo. Isto é, atribuem valor ao bem. Valor é um conceito fundamental, principalmente em história do pensamento econômico, porque eu dei aula nessa área semestre passado. Eu fui monitor de uma disciplina chamada Evolução das Ideias Econômicas e Sociais, na UNB, e valor é um tema que é muito discutido dentro dessa disciplina, porque cada teórico, no decorrer da história, tem uma percepção diferente do que é valor, certo? E isso tudo que a gente está falando de economia de mercado competitiva é exemplificado pela metáfora proposta pelo Smith, a ideia da mão invisível, que sempre vem como uma ideia, como uma forma de representar a ordenação das trocas e da alocação de recursos. E uma curiosidade que eu achei num paper, enquanto eu estava pesquisando para montar essa aula, é que essa ideia já havia sido cunhada pelo autor em 1750, 26 anos antes da publicação da Riqueza das Nações, em um texto sobre astronomia, publicado póstumamente. Então, o Smith ele já tinha essa ideia na mente dele, antes dele publicar A Riqueza das Nações. E o curioso é que a ideia da mão invisível ela sempre veio com a intenção de demonstrar ordem, de demonstrar coesão, certo? E para a gente ressaltar o funcionamento dessa mão invisível, é necessário que algumas condições sejam atendidas, certo? Como a ausência de poder de mercado, ausência de monopólio, ausência de externalidades e muitas outras, certo? Quando essas condições não são válidas, ou seja, é o nosso mundo real, os economistas costumam dizer que ocorrem falhas de mercado e que, dependendo do caso, podem ser resolvidas com a ação do Estado, certo? Dentre as falhas de mercado mais comuns estão as externalidades, como eu falei antes. Externalidades ocorrem basicamente quando a decisão de um agente afeta as preferências do outro, sejam elas firmas ou consumidores. São situações em que o comportamento de um agente afeta o bem-estar do outro e são situações que acontecem fora da via de mercado. Um exemplo claro do que é uma externalidade, a gente pode pegar um exemplo mais recente, como, por exemplo, a questão da vacinação privada, que existiam pessoas capitaneando essa ideia absurda e totalmente desumana aqui no Brasil, empresários, enfim, não vou citar nomes aqui, mas um exemplo mais claro de como funciona a externalidade é o seguinte: imagine que você tem uma fábrica, essa fábrica produz seus bens e serviços, ela maximiza seu lucro na medida do possível e ela solta seus dejetos de produção num rio, certo? Isso não só isso, nessa região onde existe esse rio, existe uma comunidade ribeirinha, e essa comunidade se utiliza do rio tanto para a sobrevivência própria, quanto para poder vender peixe, por exemplo. E essa poluição acaba matando os peixes e atrapalhando a sobrevivência dessa comunidade. Então você tem a ação de um agente que está agindo de acordo com os nossos princípios, mas essa ação acaba acarretando na destruição do bem-estar do outro e afeta o comportamento dos outros. Então isso é uma externalidade e muitas formas de resolver a externalidade se dá pela ação do Estado. Um exemplo de debate sobre externalidade que a gente está tendo agora é a questão da tributação sobre emissões de carbono, a fim de reduzir impactos no meio ambiente, etc. E o outro, o outro clássico também é o exemplo do poder de mercado, que é quando ocorre monopólio. Monopólio, oligopólio, monopsônio, oligopsônio, aqueles nomes horrorosos que a gente estuda em economia industrial, certo? Isso gera que não exista mercado competitivo e a firma acaba agindo como uma tomadora de preços, certo? Vamos entrar agora nos postulados que formam a microeconomia como um todo, começando pela escassez, que é o coração da nossa aula, de certa maneira, porque todos os conceitos que a gente vai falar, como eu já citei anteriormente, vão orbitar em torno da escassez, certo? Escassez significa, acima de tudo, que os recursos são limitados. Dessa forma, sem escassez, não existe problema econômico, certo? A escassez é o norteador do trabalho do economista, implicando de tal forma no conceito de custo, seja ele em termos contábeis, financeiro ou de oportunidade. A oportunidade a gente vai explicar um pouquinho depois, quando eu vou entrar na questão das escolhas ou trade-offs, certo?
O verdadeiro custo para algum bem ou serviço é o valor da melhor alternativa dos usos desses recursos utilizados para adquirir esse bem. Certo? E trazendo um pouco dos insights de história do pensamento econômico, como eu já vinha trazendo, a ideia e reflexões sobre escassez, elas aconteciam muito tempo. Já acontecem há muito tempo, né? Quem não lembra do Thomas Malthus, que é esse cara aqui que falava que a população ia crescer em PG e a produção de alimentos ia crescer em PA e chegaria um ponto em que não teria alimento para todo mundo, enfim, isso geraria caos, todas aquelas ideias. E o amigo dele, o Davi Ricardo, um dos grandes nomes da economia política clássica, ele que tem uma reflexão muito interessante relacionando escassez e crescimento econômico, porque dentro das ideias do Ricardo, ele vai tratar, acima de tudo, com a questão do valor da terra, da renda da terra. Então, ele analisava, basicamente, ele pegou os escritos do Smith, né, eles produziam ao mesmo tempo, enfim, e ele trouxe isso para poder refinar a teoria dele e aprimorar os escritos do Smith, até fazer um pouquinho de crítica ao próprio Adam. Então, assim, o Adam, por exemplo, ele dizia que enquanto houvesse, por exemplo, divisão do trabalho, economia de livre mercado, um país poderia crescer livremente sem ter limite nenhum. O Ricardo vai chegar e vai falar, não é assim. Existe uma questão fundamental para um crescimento do país, que é a quantidade de terras produtivas, e quanto mais essas terras forem usadas, menos terras produtivas existirão, e isso levaria ao que ele chama, por exemplo, de estado estacionário, que é quando você não tem mais terra para produzir, e o seu nível de crescimento estagna, fica basicamente constante. Então, esse é o conceito de escassez. Existem reflexões sobre a escassez muito anteriores do que a gente imagina. A gente só não chegou a ter uma modelagem adequada. Essas modelagens só vão surgir no século XIX com a economia neoclássica, né? Por mais que exista uma polêmica aí, esses dias eu estava assistindo uma aula da Maria da Conceição Tavares, e ela mesma fala que esse início de abordagem mais científica acaba surgindo com o Ricardo. Então, o Ricardo meio que começa a plantar essa semente de uma visão mais científica da economia. Certo? Agora, entrando nas escolhas ou trade-offs, como eu já falei, todos eles vão vir em decorrência da escassez. Certo? É como se fosse um grande efeito cascata. Então, assim, em decorrência da escassez, é imposto a necessidade de se fazer escolhas dentro das alternativas viáveis. Dessa forma, o conceito de trade-off acarreta em uma situação em que, para se obter uma coisa, é necessário abdicar-se de outra. E é daí que vem a famosa frase que vocês, a galera mais liberal, vocês adoram usar essa frase para lacrar na internet em post, em piadinha do Gringo Dictionary. Então, assim, eu já cansei de ver isso e está na hora de botar uma pedra nessa frase para a galera compreender o que significa essa frase, que é não existe almoço grátis. Então, essa frase, ela demonstra o conceito de custo de oportunidade, basicamente. E o que significa essa questão do almoço gratuito? O almoço ele pode ser até gratuito, porém existem diversos custos que não são financeiros, que são intrínsecos a ele, que a gente não percebe. Então existe uma questão de custo de tempo, você está abrindo mão de fazer alguma outra coisa, ou de estar com alguém, você pode estar abdicando de almoçar no lugar que você mais gosta para poder ir em outro. Então, assim, existem diversos custos não contábeis aí, que a gente acaba não contabilizando, certo? E as firmas também enfrentam trade-offs diariamente, como, por exemplo, o aperfeiçoamento de uma linha ou o desenvolvimento de uma nova linha de produção. Certo? Agora, o comportamento individual maximizador, que a gente citou, um dos principais princípios, assumir que os indivíduos vão otimizar suas atitudes a fim de atingir um objetivo em mente. Razão prática, os agentes serão racionais de acordo com o seu objetivo, isso é, eles tomam decisões visando alcançar esse objetivo que eles querem otimizar. Certo? E, por fim, o postulado da substituição. Substituição é um tema fundamental para compreender o conceito de elasticidade que a gente vai ver lá no final da nossa aula. Certo? Substituição significa, acima de tudo, que as pessoas estão dispostas a fazer escolhas que a escassez exige. Então, você abre mão de consumir um bem, seja, por exemplo, um bem A, para poder consumir um pouco de outro, devido a uma situação externa a você. Como, por exemplo, inflação. Quando você tem, por exemplo, uma inflação, quando você tem inflação, você, dependendo do nível de elasticidade dos seus bens, você vai ter que, por exemplo, buscar substitutos. Assim. Tem um caso clássico também que aconteceu dentro da história do Brasil, até eu estudei isso em informação econômica com o professor Flávio Versiani, que envolve uma questão do café, tem a questão do lobby dos cafeicultores, então, assim, é uma questão que eu não me lembro muito bem agora, porque faz muito tempo que eu fiz essa matéria, mas existe, assim, intrínseca essa história, esse contexto de substituição dentro da história do Brasil, até com o café no século XVIII, século XIX. Certo? Então, assim, entre quaisquer dois bens, A e B que desejamos, estamos dispostos a abrir mão de um pouco de A para consumir um pouco de bem. E substituição envolve pequenos incrementos dos bens, que são chamados de marginais pelos economistas, que é basicamente elementos bem pequenos. Então, quando a gente for lá para o problema do consumidor, eu não vou demonstrar isso, porque as pessoas, eu acredito que nem todo mundo tem a base matemática, mas quando você resolve o sistema proposto para maximização de função,
principalmente nesse contexto, você vai encontrar uma coisa chamada taxa média de substituição. E essa taxa média de substituição, você sempre vai encontrar um bem dependendo do outro. Então, você sempre vai encontrar, por exemplo, alguma constante multiplicando. Por exemplo, vamos ver a taxa média de substituição de um bem x1 para o bem x2. Assim, você vai encontrar o quanto que, por exemplo, o cara abre mão de consumir matematicamente, assim, óbvio que é modelagem, em termos do outro bem. Certo? E agora a gente vai entrar na implicação desses postulados, de que os agentes tomam decisões baseadas em um cálculo de custo e benefício dessas decisões. Se ocorrer alguma mudança nesses custos e benefícios, as decisões consequentemente mudam. Correto? E assim você pode colocar incentivos para que os agentes correspondam de acordo com eles, induzindo as pessoas ou firmas a tomarem certas decisões. Uma ideia que perpassa sobre isso é a questão da lei seca. A lei seca, ao você colocar uma multa extremamente onerosa para punir quem dirige bêbado, você já dá um incentivo para a pessoa não dirigir bêbada. Isso significa que existem pessoas que isso vai excluir o fato de que as pessoas dirigem bêbadas por aí? Não. É condenável, absurdo? É. Mas já é um incentivo para te fazer não dirigir bêbado, porque você vai ter que pagar 5 mil reais, certo? Certo? Então, o reconhecimento de que os agentes respondem a incentivos é essencial, por exemplo, para o desenho de políticas públicas. E aqui a gente entra na crítica de Lucas, de que ela acontece, Lucas é um grande macroeconomista da Escola de Chicago, e ele vai dizer que em cima das ideias de que os agentes mudam o comportamento, ele vai dizer basicamente de que os agentes eles mudam seu comportamento se houver alguma alteração no ambiente econômico que eles estão inseridos. Antigamente, os modelos macroeconômicos não computavam isso, então é só você ver basicamente a nossa situação aqui de inflação. As pessoas mudam seus padrões de consumo para poder mudam seus padrões de consumo em períodos de inflação, certo? E existem hábitos que perpassam até hoje sobre isso. Agora a gente vai entrar um pouco na explicação teórica do problema do consumidor. E o problema do consumidor ele consiste basicamente em encontrar uma cesta ótima de bens que maximize a utilidade desse consumidor, sendo que ele está sujeito a uma restrição orçamentária e que assim ele maximize sua utilidade. Utilidade é basicamente uma forma que os economistas encontram para poder exemplificar níveis de bem-estar, certo? Então, assim, a função de utilidade, que é o que eu chamo aqui U de x1 e x2, ela é uma função que vem para poder te dizer a ordenação de preferências desse consumidor, que é o que a gente vai falar, por exemplo, de curva de indiferença. Ela vai gerar essa curva e você vai conseguir ver o quanto que o cara prefere consumir um ou consumir outro, se ele consome os dois ao mesmo tempo, qual é a ordenação, qual que é a preferência desse consumidor, certo? E para você resolver esse problema, você utiliza o teorema dos multiplicadores de Lagrange para maximização de funções sujeitas às restrições. Quem quiser aprender como funciona esse teorema, eu recomendo fazer o curso de Cálculo 3 na UNB ou fazer o curso de Economia Quantitativa 1, que vocês vão estudar um pouco mais a fundo como é que se resolve esse problema. E a sua solução gera as chamadas demandas ótimas ou demandas marshallianas. Guardem esse nome porque a gente vai usar ele lá quando a gente estiver falando de elasticidade, certo? Então, a modelagem ideal para esse problema é o seguinte: maximização de x1 e x2 da função de utilidade tal que está sujeito a essa restrição, essa função aqui, que é a nossa restrição orçamentária, em que aqui é o preço do bem 1, quantidade do bem 1, mais o preço do bem 2, a quantidade do bem 2, igual à renda desse consumidor. E assim, pelo teorema dos multiplicadores de Lagrange, você obtém esse sisteminha de equações aqui. Certo? Agora a gente vai entrar em teoria da firma. Certo? A gente já compreendeu o lado da demanda, expressa principalmente pelos consumidores que buscam atingir seu nível de satisfação mais alto da forma mais factível a sua renda. Por isso a gente chama de cesta ótima, certo? Já para a firma temos uma modelagem semelhante, porém com um fator crucial. A teoria da firma foi desenvolvida pelo economista Ronald Coase no clássico paper dele que se chama The Nature of Firm, certo? Ele foi escrito em 1937. Esse seu outro estudo, o problema do custo social, que é onde ele formula o famoso teorema de Coase, que foi escrito em 1960, onde ele argumenta que um cenário sem custo de transação, a negociação entre partes envolvidas em um conflito legal levaria à alocação de recursos da forma mais eficiente possível. Isso, no Economist Days, é o que a gente chama de situação Pareto eficiente. Certo? Todos esses dois trabalhos fizeram com que ele fosse laureado com o Nobel de Economia em 91. Então aqui você tem o Coase, e aqui você tem a capa do paper dele, do Nature of Firm, e agora que a gente vai entrar um pouquinho sobre o que é a firma, como que ela funciona, enfim. Certo? A firma, por definição, são entidades que transformam insumos em produtos. Ela possui uma tecnologia própria que descreve sua capacidade de produzir bens usando insumos, que é o que a gente denomina como fator de produção. A firma depende do estado da arte, que é basicamente a tecnologia que ela emprega, e dos fatores de produção.
Para a gente poder modelar uma firma, a gente tem que considerar que os insumos e os produtos são usados como fatores fluxos no tempo. Todos os insumos e produtos devem ser calculados e considerados no mesmo período. Dessa forma, o modo mais geral para representar a tecnologia da firma é o conjunto de possibilidades de produção. E pegando um conceito mais matemático, a gente utiliza para poder simplificar essa modelagem uma coisa chamada função de produção. A função de produção, ela tem uma ideia semelhante à função de utilidade, só que ela não é bem assim, porque ela representa a tecnologia dessa firma. Então, enquanto na teoria do consumidor você tem, por exemplo, uma mesma função de utilidade que pode ser usada para dois consumidores, na teoria da firma isso não acontece. Pois aqui existe uma relação tecnológica, é uma relação cardinal e exata para cada firma. Então, por exemplo, você pode ter duas funções Cobb-Douglas para duas firmas, e essas funções são equivalentes, só que matematicamente equivalentes, só que teoricamente elas não são, porque elas representam a capacidade tecnológica de cada firma. Então, uma firma tem a tecnologia A, outra firma tem a tecnologia B, elas não são iguais. Certo? Foi basicamente o que eu falei aqui, é uma relação exata, uma relação cardinal para cada firma. Certo? Isso daqui é basicamente a exemplificação do que é uma firma. Eu peguei essa imagem da nota de aula do professor José Guilherme. Então aqui você tem os insumos, certo? A firma pega esses insumos, ela se utiliza da tecnologia dela, ou do que a gente chama de estado da arte, e ela transforma esses insumos em produtos e serviços para a população, certo? Agora a gente entra no modelo de equilíbrio parcial, que basicamente é um mercado competitivo, compradores e vendedores tomam os preços para si como dados, algo fixo e fora do seu controle. Os preços, como foi dito anteriormente, são determinados pelas ações de todos os agentes econômicos, então é por isso que eu achei necessário exemplificar o problema do consumidor, exemplificar a teoria da firma nessa aula. Certo? As demandas individuais se diferem das demandas das firmas competitivas, pois a demanda de uma firma competitiva é analisada conjuntamente com o mercado inteiro e não com uma fração dele. Ofertas de mercado se modificam de acordo com o período analisado. No nosso caso, usaremos ofertas de curto prazo, como eu falei no início da aula. Certo? Isso indica que o número de insumos é variável, porém o número de firmas é fixo, ele não se altera. O equilíbrio de mercado é obtido via ajuste de preço, como a gente compreendeu quando eu expliquei com o sistema de preço para vocês. O preço de equilíbrio é o que faz com que a demanda se iguale à oferta, e assim você tem aquele diagrama famoso em que você tem as duas curvas se intercalando, o preço de equilíbrio, quantidade de equilíbrio, enfim. Certo? Dado um preço de equilíbrio, os consumidores estão comprando a quantidade ótima do bem e as firmas estão ofertando uma quantidade ótima desse mesmo bem, certo? Demandas são negativamente inclinadas em relação aos preços, isso é, quanto maior é o preço, menor é a quantidade demandada por esse bem. Ofertas são positivamente inclinadas em relação aos preços, isso é, quanto maior o preço, maior é a sua oferta, certo? Isso daqui vem em decorrência do fato de que os consumidores querem consumir mais pagando o mínimo possível, e isso daqui vem por conta da maximização de lucro, como eu falei antes. Certo? Então, assim, nenhum agente tem incentivo para mudar seu comportamento e equilíbrio estável, no sentido de que após um choque que afasta a demanda ou a oferta do ponto de equilíbrio, há uma tendência de retorno ao equilíbrio, certo? E compreender esse sistema é fundamental, e eu trouxe aqui essa citação do Marshall, em que ele diz basicamente que oferta e demanda são dois lados do mercado que se definem conjuntamente. Inclusive, ele compara como se fosse uma tesoura, porque você não tem como ter uma tesoura funcionando com uma lâmina só. Então, a tesoura, ela funciona com o uso conjunto dessas duas lâminas. É como se uma lâmina fosse a oferta e outra lâmina fosse a demanda, e assim eles operam conjuntamente. Certo? Entrando agora no nosso último conceito, o final da nossa aula, que é o conceito de elasticidade. Elasticidade, por definição, é a relação entre as diferentes quantidades de oferta e demanda de um determinado bem em função de alterações verificadas em seus respectivos preços. É um conceito que trata principalmente de sensibilidade. A gente vai entrar em mais detalhes mais na frente. E tem também uma relação muito forte com substituição. Certo? Ela é um conceito que reconhece e leva em conta mudanças relativas das variáveis, o que torna uma medida independente da unidade, em que se mede essas mesmas variáveis. Certo? Usualmente, a gente mede a elasticidade em termos percentuais. O principal objetivo da elasticidade é medir a sensibilidade de uma variável em decorrência de variações em outra. Certo? E esse conceito foi cunhado primeiramente pelo Marshall, que é aquele cara que eu falei no início, um dos caras mais importantes para o desenvolvimento da microeconomia de tudo que a gente está falando hoje. Certo? Agora a gente pode dividir a elasticidade em três principais grupos: elasticidade preço da demanda, elasticidade preço cruzado da demanda e elasticidade renda da demanda. Começando com a elasticidade preço da demanda, a elasticidade preço da demanda de um certo bem, a gente vai denominar esse bem aqui por I, é calculada com a mudança percentual na quantidade dividida pela variação percentual em termos de seus preços. Matematicamente, para um caso discreto, como é aqui que a gente tem o preço e as quantidades demandadas bem determinadas, você pode calcular assim, certo? A elasticidade representada por esse epsilon, a elasticidade com o índice M, a gente está tratando de demanda marshalliana, em relação do BI em relação a ele mesmo. Então, por isso tem esse I. É igual a PI sobre XI, delta XI sobre delta PI, certo?
Caso a gente estiver lidando com variações infinitesimais, isso é, variações muito pequenas, e conhecermos as demandas marshallianas desse bem, podemos calcular essa elasticidade usando a seguinte expressão, certo? Mesmo esquema, epsilon de IM igual a PI sobre a demanda marshalliana desse bem, multiplicado pela derivada dessa demanda em relação ao preço. Perceba que quando você está mexendo com isso aqui, a gente vai começar a analisar essa derivada parcial, pois você está tratando com duas variáveis, enfim. A gente vai ter uma atenção especial para essa derivada nas próximas elasticidades, certo? Então, é usual usarmos o valor absoluto para esse tipo de elasticidade, porém, não pode ser deixado de lado que isso significa, na verdade, que o valor obtido é negativo, dado que a demanda sempre responde negativamente ao aumento de preço, certo? Cortou aqui o slide, mas enfim. Então, por exemplo, quando você está calculando a elasticidade, você encontra, por exemplo, menos 2. Isso indica que, dado um aumento de 1% no preço desse bem, a sua demanda caiu em 2%. Certo? Então, esse é o principal raciocínio que a gente tem que ter quando trata de elasticidade. Certo? Agora, com isso, a gente pode, com base no cálculo, a gente pode classificar a elasticidade de preço da demanda em 3 principais grupos. Para a elasticidade de preço da demanda menor que 1, a gente diz que a demanda é inelástica. Isso significa, na prática, que a sensibilidade da demanda no consumo desse bem, a mudança de preço é pequena. Então, vamos tomar como exemplo que a elasticidade de preço da demanda de um bem foi igual a 0,2. Isso quer dizer que no aumento de 10% no preço, leva a uma queda de apenas 2% na demanda. São bens que respondem menos em termos percentuais que a variação do preço também em termos percentuais. Certo? Por que aqui está 10? É porque eu basicamente mudei a grandeza desse número. Mas se você quiser falar em termos de 1%, eu posso dizer que o aumento de 1% no preço leva a uma queda apenas de 0,2% na demanda. Certo? Mesmo raciocínio, mesmo esquema. Então, quando você tem que a elasticidade de preço da demanda é maior que 1, você diz que a demanda é elástica. Isso significa que são bens que reagem muito à mudança de preços. Tomando como exemplo que a elasticidade de preço da demanda, como eu falei no slide anterior, foi igual a 2, isso quer dizer que o aumento de 10% no preço leva a uma queda de 20% na quantidade consumida. É muita coisa. Certo? E quando você tem essa elasticidade igual a 1, dizemos que a demanda é unitária. Isso significa, na prática, que a queda se dá na mesma proporção que o aumento dos preços desse bem. Certo? Porém, isso não impede que um bem seja sempre elástico ou inelástico. Isso pode variar para determinadas faixas de preço, como é o caso das demandas lineares. Certo? Basicamente, ela é determinada pela possibilidade... O que determina a elasticidade de preço da demanda? Basicamente, ela é determinada pela possibilidade de substituição no consumo desse bem. Então, ela vai ser mais elástica se for mais fácil substituir o consumo desse bem no longo prazo, pois há maior possibilidade de reajuste, e se o bem for imprescindível, isso é, você abdica de consumir o bem para não consumir o bem. Resumidamente, fundamental para determinar a elasticidade de preço da demanda é a possibilidade de substituição do consumo desse bem. Um exemplo disso é o mercado de refrigerantes, então, tipo, onde existem muitos substitutos, por isso que basicamente o preço acaba sendo parecido entre marcas distintas de refrigerantes, né? Então, por exemplo, se a Coca-Cola resolve aumentar o preço de uma forma exorbitante, sei lá, colocando R$15 numa latinha, você automaticamente vai passar a substituir essa Coca-Cola por outro refrigerante. Ou você vai tomar Pepsi, ou você vai tomar Guaraná Quite, ou você vai tomar Guaraná Antártica, ou você vai tomar Sprite, ou você pode até tomar Dolly, se for a sua preferência. Então, fica aí, essa é a ideia por trás disso. Então, já em casos de bens como gasolina, ele não tem muitos substitutos. Então, caso houver um aumento, você não vai abdicar do consumo. Ele é um bem inelástico. O remédio também funciona dessa forma, certo? No longo prazo, existe um estudo publicado nos Estados Unidos que mostra que a elasticidade da gasolina é maior, certo? Esse estudo foi feito num intervalo de 1 ano em que, basicamente, o preço da gasolina lá quase dobrou, certo? E as pessoas, por conta desse preço, desse aumento de preço, passaram a consumir menos gasolina? Não. Elas mudaram a forma como que elas consomem. Elas continuaram consumindo, mas elas mudaram a forma como que elas usufruem desse bem. Então, isso levou a um aumento maior de consumo de carros econômicos. Então, eles não abdicaram no consumo da gasolina, eles apenas mudaram a forma como eles consomem esse bem. Certo? E levou a uma queda, entre aspas, ao consumo de gasolina. Não caiu muito, assim, não caiu tipo, como cai em outros tipos de bens, mas ela caiu mesmo sem que os agentes abdiquem do seu consumo. Isso em termos de longo prazo, é claro. Certo? A elasticidade de preço cruzada da demanda, ela mede a sensibilidade da demanda do bem em relação ao preço de algum outro bem, denotado aqui com o bem J. Mede o quanto percentualmente o aumento no preço do bem J afeta a demanda pelo bem I, isso é em termos percentuais. Matematicamente, por caso discreto, é essa a nossa notação. Epsilon de IJM igual a PJ sobre XI, delta XI sobre delta PJ.
Caso as mudanças forem muito pequenas e se conhecermos as demandas marshalianas desse bem, podemos calcular usando essa expressão matemática aqui. E aqui entra a análise da nossa derivada, porque essa derivada aqui vai determinar o sinal da nossa elasticidade, e isso vai ser muito importante para a nossa classificação. Certo? Então, caso a elasticidade preço cruzado da demanda do bem em relação ao preço do bem J forem positivas, dizemos que o bem I é substituto bruto do bem J. Caso contrário, dizemos que o bem I é complementar bruto do bem J. Certo? Essa definição de bruto serve para diferenciar da definição de bem líquido, qual usa as demandas Hicksianas para o cálculo. Demanda Hicksiana, ela surge basicamente do problema da minimização de dispêndio, do que é um outro tipo de problema da teoria do consumidor, certo? Se o bem I é substituto ou complementar bruto do bem J, não necessariamente implica que o bem J será substituto ou complementar do bem I. Não existe essa simetria, certo? E essa noção de bens complementares é muito usada em marketing hoje, com a noção de bens base e bens complementares, certo? Como, por exemplo, você pode observar em videogame. Como uma forma de induzir o comportamento do consumidor. Então, você tem duas formas de poder dar incentivos ao consumidor para que ele possa consumir seu bem. Uma dessas formas é o incentivo à entrada. Então, você cobra barato o bem base em relação aos seus complementares para que assim os consumidores sejam presos ao produto. E dessa forma, a firma lucra com o bem acessório. Então, o mercado de videogames funciona dessa forma. Aquela ideia de jogos exclusivos para uma certa plataforma. Se você botar na conta, independente da forma como você faz, você vai acabar percebendo que você vai pagar mais caro nos bens complementares, nos acessórios para esse videogame, do que no próprio videogame em si, certo? Porque você não tem como consumir o videogame sem ter esses acessórios, certo? E você tem uma forma de barreira à entrada, que é cobrar caro o bem base em relação ao bem complementar, que é o que acontece, por exemplo, com o mercado de títulos de clubes. O mercado de títulos de clubes é o seguinte, eles são extremamente caros para se tornar sócio de um clube, porém, quando você compra esse título e você se torna sócio, você passa a usufruir dos bens que o clube oferece de uma forma mais barata ou até gratuita. Isso acontece muito aqui em Brasília, por exemplo, no Yacht Club, certo? Então, agora vamos para nossa última cidade, que é a cidade de renda da demanda. Ela possui a mesma intuição que as outras, certo? Só que ela é cidade de renda da demanda mede a sensibilidade da demanda de um determinado bem em relação a mudanças na renda dos consumidores. Matematicamente, temos duas expressões, um por caso discreto e um por caso infinitesimal, como a gente já vem fazendo. Ela é representada pela letra grega eta. Então, a eta e, enfim, mesmo raciocínio. A classificação dos bens em relação à elasticidade de renda da demanda é dividida em dois grupos. Eta I menor que zero é definido como bem inferior. Isso significa, na prática, que caso ocorra um aumento na renda, a quantidade consumida diminui. Dado um aumento de 1% na renda, a quantidade demandada diminui em eta I%. Caso esse eta I for maior que zero, é definido como um bem normal. São bens que reagem positivamente ao aumento na renda. Isso é, um bem que, caso a renda aumente, sua quantidade consumida aumenta também. Esse tipo de bem pode ser subdividido em dois grupos. Bens necessários ou básicos possuem a elasticidade de renda da demanda entre 0 e 1. Isso significa, na prática, que, dado o aumento de 1% na renda, a quantidade demandada desse bem aumenta em menos de 1%, e os bens de luxo que possuem a elasticidade de renda da demanda maior que 1. Essa é uma terminologia puramente econômica, e é apenas um bem cuja elasticidade de renda da demanda é maior que 1, caso tivermos um aumento de 10% na renda. A demanda por esse bem aumenta em mais de 10%, e é importante frisar que esse conceito aqui de bens de luxo não pode ser confundido com bens de Giffen. Bens de Giffen é uma classe muito específica de bens que a gente analisa, que é basicamente um bem que, quando o preço aumenta, a demanda por ele aumenta também, certo? Isso se difere porque a gente raramente encontra bens de Giffen no mundo real. É muito difícil de você encontrar esse tipo de bem, então, assim, existe essa terminologia própria para bens de luxo, e eles não são bens de Giffen. Não confundam os dois conceitos, por favor. E essas terminologias também não são fixas, elas podem variar para uma determinada faixa de renda. Certo? E agora a gente vai resumir essas classificações de elasticidades. Então, assim, você pode dividir o bem entre elástico e inelástico. Esse tipo de classificação mede o quanto a demanda desse bem é alterada devido ao aumento dos preços desse mesmo bem, ou em termos de outrem, onde elástico é um bem mais sensível e inelástico é um bem mais insensível a essas mudanças. Substitutos e complementares, relações e possibilidades de substituição, inferior ao normal em relação à renda, certo? E agora as considerações finais. Como eu falei, eu trouxe diversos insights de diversas pessoas que eu me inspiro, que eu gosto, e eu resolvi trazer essa citação do livro, uma citação do Fernando Henrique Cardoso, no livro do Edmar Baixa, que foi reeditado agora pela editora História Real. Edmar Baixa, que é um grande economista, um cara fenomenal, membro da Academia Brasileira de Letras, um dos pais do Plano Real. E ele diz o que é basicamente sobre o nosso trabalho, porque a gente está em contato com diversas influências, com diversos pesquisadores, com diversos economistas, e às vezes a gente acaba pegando muito deles também e aprendendo muito com eles. Eu trouxe isso para meio que finalizar isso, que é basicamente o seguinte:
Haver sido influenciado não quer dizer que basta ter apenas repetido seus mestres, que aliás foram muitos, mas foi capaz de usá-los para resolver questões que requeriam ou requerem a atenção de economista. Então isso que é influência, isso que é você pegar tudo aquilo que você leu, que você estudou e utilizar isso como ferramental crucial para resolver seus problemas e conseguir alocar os recursos de forma mais eficiente, reduzir desigualdade, que são temas, e formular políticas públicas que são temas tão necessários hoje, certo? E agora eu vim aqui para agradecer a vocês. Eu mudei a foto da apresentação original, então assim, vai ter mensagenzinha de final de ano, porque eu estou dando essa aula em dezembro, então se você estiver vendo aí no YouTube em um período diferente, provavelmente não vai fazer muito sentido, porque a gente não está em dezembro, é época de Natal, e eu estou fazendo esse vídeo em 2021, e um receio que eu tenho é que o ano que vem vai ser um ano muito tenso, por ser um ano eleitoral, e por conta de todo um contexto polarizado e rachado que a gente se enfrenta desde 2014. Então, assim, é uma situação muito difícil que a gente passa. E eu escolhi justamente essa foto, que é uma foto do grande presidente FHC ao lado do presidente Lula. Isso aqui foi durante a redemocratização. Eles que dividiram o palanque juntos. Eles que um era oposição ao outro, eles discordavam, mas eles nunca deixaram de serem pessoas unidas e de dialogarem. E eu acho que é isso que a gente precisa para o ano que vem. Acho que a gente precisa trabalhar nisso para o ano que vem, porque foi uma coisa que a gente perdeu e é uma coisa que acaba me entristecendo muito. Então, eu trouxe essa foto para a gente poder meio que tentar reativar esse espírito que é tão necessário, esse espírito de democracia, de debate, de encontro saudável e de, sabe, assim, são sentimentos que a gente precisa recuperar. E essa foto maravilhosa de Natal do presidente Temer, essa foto é maravilhosa por diversos motivos, assim, você pode perceber que ele está literalmente pistola por estar aqui, ele está com uma cara de alguém metido daqui, eu não queria estar aqui, eu estou aqui porque eu fui obrigado. Você tem esse Papai Noel que não sabe muito bem o que está fazendo, você também não consegue perceber muita reação dele, você tem a Marcela, que é a única que está sorrindo nessa foto, e você tem talvez o personagem mais fundamental e fantástico dessa foto, que é essa garotinha de óculos aqui. Essa garotinha de óculos, ela me fascina porque ela olha para a foto com a cara de que alguém está tentando digerir o que está acontecendo. Ela não sabe muito bem o que está acontecendo. Ela ainda está digerindo e ela parece estar curtindo muito esse momento. Se você for olhar bem a cara dela, você percebe que a cara dela é basicamente uma cara de meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho só 6 anos, o que deve ser tipo literalmente a idade dela. Então, assim, é uma foto maravilhosa essa daqui. Eu adoro essa foto. E é isso, pessoal. A todos vocês que estão assistindo. Muito obrigado a todos vocês. Boas festas, bons estudos, se cuidem, tomem a dose de reforço que vocês precisarem tomar. E é isso, pessoal. Espero que essa aula ajude vocês na preparação do trainee de vocês, ajude qualquer tipo de outra pessoa que for assistir ela futuramente aí na internet. Obrigado.